Certo, pessoal? Então a gente já viu nas aulas anteriores que quando a troca de calor, o corpo pode sofrer 3 fenômenos: a dilatação, a variação da temperatura e a mudança do estado físico. A gente já viu como ocorre a dilatação. Então o que a gente vai começar a ver são os últimos 2 casos, a variação da temperatura e a mudança do estado físico. A gente começa na aula de hoje falando sobre a variação da temperatura, ou seja, os corpos estão trocando calor e devido a essa troca de calor está ocorrendo variação na temperatura. O que acontece quando eles trocam calor e há simplesmente uma variação da temperatura, certo? Então, eles estão trocando calor, um está aumentando a temperatura e o outro está diminuindo a temperatura, se forem só 2 corpos. Se forem 3 ou mais corpos, a gente vai ter que verificar quem perde e quem ganha, certo? Quem aumenta a temperatura e quem diminui a temperatura. Certo? Então, quando há simplesmente a variação da temperatura, tem o que a gente chama de calor específico ou calor sensível. Esse calor específico ou calor sensível ele pode ser expresso por essa forma, onde o calor trocado vai ser igual à massa do corpo, o calor específico do corpo e a variação da temperatura que esse corpo sofreu. Então, calor específico igual a massa vezes o calor sensível vezes a variação da temperatura. Isso é uma característica do corpo, a quantidade de massa que ele tem. Isso é uma característica do material que compõe ele, certo? Dependendo do material que compõe, se for ferro, chumbo, se for água, isso é diferente. E isso é decorrência da troca de calor. Então, característica do corpo, característica do material, da composição, característica da troca de calor. Além disso, a gente pode ter uma outra grandeza que é importante, que é a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é uma característica de cada corpo. Mesmo que eles sejam feitos do mesmo material, cada corpo tem uma característica chamada de capacidade térmica. Essa capacidade térmica ela relaciona a quantidade de calor que o corpo recebe pela variação de temperatura que ele sofre. Então, quanto mais calor ele receber, maior vai ser a variação da temperatura, certo? Isso é característica de cada corpo, porque, por exemplo, um bloco de 100 gramas de água vai sofrer uma variação de temperatura maior do que o mesmo bloco, do que um bloco de 300 gramas de água. Embora eles sejam feitos do mesmo material, por ter uma massa maior, a variação da temperatura vai ser menor. Uma outra expressão importante é relacionar a capacidade térmica com o nosso calor específico. Lembrando que calor específico é o C minúsculo, capacidade térmica é o C maiúsculo. Então, a partir dessa nossa equação, capacidade térmica igual, no lugar do calor eu vou colocar a minha equação ali. Então, massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura, dividido pela variação da temperatura, certo? Então a gente anula em cima e embaixo. Então a minha capacidade térmica também pode ser escrito como massa vezes o calor específico. Como eu disse, isso é uma característica de cada corpo, porque isso é característica do material que compõe o corpo, mas isso é característica de cada corpo. Cada corpo tem mais ou menos massa, certo? Dependendo de cada uma das situações. Então, calor específico é o calor trocado quando há simplesmente variação na temperatura. É o mesmo calor, a mesma teoria, valem as mesmas definições. Só que se eu simplesmente fazer variar a temperatura, a gente vai chamar de calor específico ou calor sensível, certo? A gente já viu o caso da dilatação e a gente chamava de dilatação, e daí lá cada um tinha o seu coeficiente de dilatação térmica. Aqui cada um deles cada corpo vai ter o seu calor sensível ou calor específico, certo? Então, capacidade térmica, calor específico. Já vimos capacidade térmica, nos resta ver a equação fundamental da calorimetria. Essa equação a gente vai seguir aplicando ela depois, quando a gente tiver troca de calor latente, ou seja, com variação de
com mudança de estado físico, mas a gente vai começar aplicando ela para os nossos casos aqui, em que há simplesmente variação de temperatura. O que essa equação nos mostra? Que eu posso ter vários corpos trocando calor, tá? Então por isso que é Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn, ou seja, eu posso ter um número qualquer de corpos trocando calor. E nos nossos casos aqui, vai valer sempre para os nossos casos, o calor que um corpo recebe, o outro vai perder. Então quando eu somo todos os calores que ele tem, o resultado é zero. Então se eu pegar todas as somas de calor, o resultado ali é zero. Significa que se um ganha, o outro perde. Se um ganha 10, o outro perde 10. Se um ganha 20, o outro perde 20. Se tiverem mais de um corpo, se tiverem, por exemplo, 3 corpos, 2 perde, um ganha. Ou 2 perde, um ganha. Mas sempre, no final, o que um perde, o outro ganha. Essa equação se mantém igual a zero. Basicamente, isso vai se aplicar para os nossos casos, e são casos onde as trocas de calor sempre vão ocorrer num meio que seja adiabático. O que é um adiabático? E para nós aqui, os nossos recipientes vão ser adiabáticos, ideais e perfeitos. Então, os nossos recipientes eles não permitem troca de calor com o externo, por isso que é zero. Então, eles trocam só calor entre eles, de um corpo para o outro, do outro para um. E também, eles são, além de serem perfeitos, eles são adiabáticos, ou seja, eles também não trocam calor. Além de não permitir que o calor saia, além de não permitir que o calor vá para o meio externo, ele também não troca calor. Ou seja, ele também não recebe ou perde calor. O recipiente serve só como recipiente sem participar da troca de calor. Tá? Então, na maioria dos nossos casos, vamos usar sempre recipientes que sejam dessa forma. Então, eu posso ter ali vários corpos trocando calor, tá? E no final o resultado tem que ser zero. Vamos em seguida usar um exemplo para a gente ver como é que isso funciona na prática. Vamos usar como exemplo aqui para nós usarmos a nossa equação fundamental e já aproveitar e praticar também o calor específico. O exercício número 8, que está lá no material da aula 6 desta semana, que é um material só sobre exercícios, e ele diz o seguinte: misturando-se 1 litro de água a 70 graus Celsius e 2 litros de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 litros de água A. Então, eu já anotei aqui os dados, tá? Então o corpo lá tem 1 litro de água, que é 1000 gramas de água. A gente sabe que para água, cada litro equivale a 1 quilo, então 1 litro, 1000 gramas. Temperatura inicial 70 graus Celsius. Para o corpo B, ele diz que são 2 litros de água, 2.000 gramas, temperatura inicial 10 graus Celsius. Certo? E daí ele pergunta, obtemos 3 litros de água A. Então o que ele quer saber é qual é a nossa temperatura final para os dois corpos. Então vamos fazer bem calmamente para não ter. Tá? Então, como eu disse, os nossos processos sempre vão ocorrer em um meio que é adiabático, ideal, então não vai ter troca com o meio. Então eu sei que o corpo A ganhar ou perder vai ser igual ao que o corpo B ganhar ou perder. Certo? Isso no final vai dar igual a zero. Então, quando eu somo os dois calores, tem que dar igual a zero. Eu sei que um perde, o outro ganha, um ganha e o outro perde. Então, nesse momento, eu não sei quem ganha, não sei quem perde, a não ser por observação, mas a gente vai resolver para verificar quem ganha e quem perde. Então, como há um processo que só ocorre variação de temperatura, eu vou... como é que eu sei que só ocorre variação de temperatura? Porque como eu estou misturando dois líquidos aqui, no caso, os dois são de água, e os dois estão acima de zero. Quando eu misturar, a temperatura de equilíbrio vai ficar entre as duas temperaturas. Ou seja, vai ficar entre 10 e 70. Como a água só vai trocar de estado ou a 0 ou a 100, a água não vai chegar nem a 0 nem a 100. Ela não troca de estado. Então essa é a primeira coisa que a gente observa aqui. Ela não vai trocar de estado, então é somente
o calor específico. Vou escrever para cada um deles. Então, por corpo A é a massa do ar, vezes o calor específico do ar, vezes a variação da temperatura do ar. Mais a mesma coisa para o corpo B. Massa do B, calor específico do B, variação da temperatura do B. A questão não nos dá o valor, mas o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então eu sei que sempre o calor específico da água, calor sensível da água sempre vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Esse valor seria bom vocês decorarem, porque é o único valor que a gente sempre vai usar e muitas vezes não é dado, certo? Porque é um valor bem fácil de decorar. Então vamos botar aqui já os nossos dados. Então é 1000 vezes 1 vezes a variação da temperatura. Sempre é temperatura final menos temperatura inicial. Então temperatura final, que eu quero saber, menos a temperatura inicial do corpo A, que é 70. Mais. Mesma coisa para o corpo B. Então 2000 vezes 1 vezes a temperatura final, que é o que eu quero saber, menos a temperatura inicial, que é 10. Isso tudo vai dar igual. Certo? Então, então vamos continuar. Eu vou só reescrever aqui do lado, nós temos mais espaço. Então é 1000. 1000 vezes 1 é 1000, que multiplica a temperatura final menos 70, que é a temperatura inicial, mais 2000, que multiplica a temperatura final menos a inicial, que é 10. Então, como os dois é multiplicado por 1 já sumiu dali. E daí agora, como é que eu faço essa multiplicação? Eu faço por partes. Então, primeiro eu multiplico esse por esse e depois esse por esse. Mesma coisa do outro lado. Isso é um processo que vocês vão ter que sempre decorar, porque muitas vezes nós vamos ter questões como essa. Então é 1000 vezes a temperatura final menos 1000 vezes 70.000 mais 2000 vezes a temperatura final menos 2000 vezes 1000, 20.000. Falta um zero. Certo? Daí eu vou separar em duas partes. O que tem temperatura final fica de um lado, o que não tem vai para o outro. Então é 1000 vezes a temperatura final mais 2000 vezes a temperatura final. Igual. Aí passamos para o outro lado. 70.000. Estava negativo, quando passar para o outro lado ele fica positivo. Mais 20.000. Mesma coisa, estava negativo, quando passar para o outro lado ele fica positivo. Certo? Então, 3.000. Temperatura final. 1.000 mais 2.000, 3.000. Igual a 90.000. Então, a minha temperatura final, que é a minha temperatura de equilíbrio, vai ser igual a 90.000 dividido por 3.000. E daí eu corto um zero, 2 zeros, 3 zeros. Então fica 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 é 30 graus. Então a minha temperatura final de equilíbrio é 30 graus Celsius. E ali no nosso material a resposta seria letra D.
Então aqui está um exemplo da aplicação. Fiz a equação, abri a equação com cada um dos termos, tá? Eu tenho os dados já anotados separados, coloco ali os meus termos, lembrando que aqui foi um dos dois lados, porque os dois corpos eram de água, tá? Se não forem de água eu tenho que ver qual que é, então eu preciso tomar cuidado nisso, certo? Para não embolar, não botar o valor no lugar errado. Tá? E a temperatura e a variação da temperatura é sempre a temperatura final ou a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Aqui eu posso escrever como temperatura final ou temperatura de equilíbrio, não faz diferença, só tem que lembrar que as duas chegam na mesma temperatura, então eu tenho que usar o mesmo termo dos dois lados, tá? E eu tenho que saber que os dois são iguais. Equaciono direitinho, tá? Então 1000 vezes 1 dá 1000. Mesma coisa, 2000 vezes 1 dá 2000. E daí multiplico os dois termos, 1000 vezes a temperatura final e 1000 vezes menos 70, por isso 70.000. Mesma coisa do outro lado, 2000 vezes a temperatura final e 2000 vezes 10, que é 20.000. Daí eu termino de equacionar separando. O que tem o termo temperatura final fica de um lado. Não faz diferença se fica para a esquerda ou para a direita, certo? Daí fica a escolha de vocês. Eu prefiro sempre botar a minha incógnita na esquerda, mas não faz muita diferença. Só tem que tomar cuidado com os sinais quando troca de lugar. Quando passa de um lado para o outro, ele troca a operação. Aqui ele estava subtraindo, vai passar para lá somando. Certo? E aqui, no final, como ele está multiplicando, quando ele passar do outro lado, ele vai passar dividindo. Certo? Então está aí um exemplo e a explicação do que é o nosso calor específico. Então o calor específico ocorre sempre que nós temos dois corpos que estão trocando calor, simplesmente variando a sua temperatura, sem que haja nem mudança de estado, nem dilatação. Certo? Então para os nossos casos não vai ocorrer dilatação e nem variação do estado físico. Então se estava líquido vai continuar líquido, se estava sólido vai continuar sólido, e se estava vapor, vai continuar vapor. Nas próximas aulas a gente vai ver casos em que há mudança de estado e também casos em que ocorre mudança de estado junto com ou no mesmo processo de variação de temperatura. Coisa que é importante destacar, já está lá no material de vocês, duas coisinhas para nós terminarmos. Curva de aquecimento, certo? A curva de aquecimento mostra como é que ocorre a variação da temperatura e do estado físico de um corpo enquanto ele está recebendo calor. Tá? Então tem uma parte de subida da reta, que é a parte que ele está aumentando ou diminuindo a sua temperatura, então é uma parte com inclinação, e tem uma parte que ela é horizontal, ou seja, a reta é horizontal. Por que a reta é horizontal? Porque nesse momento ele está trocando de estado. Isso é importante já destacar desde agora. Sempre que um corpo está trocando de estado, ele não está mudando de temperatura. Sempre que ele está variando a temperatura, ele não está mudando de estado físico. Então, ou ele muda de estado físico, ou ele muda a temperatura dele. Nunca os dois ao mesmo tempo, embora possam ocorrer no mesmo processo. Certo? E nos vemos então na nossa próxima aula.